Romanos, capítulo 1, verso 8. A gente acostuma com a nossa Bíblia, né? Eu mesmo, essa Bíblia aqui, eu sei até a posição da página onde está escrito os textos. Se eu pego outra Bíblia, eu já tenho dificuldade de achar. Minha Bíblia, ela tá meio mapeada pro meu jeito já. Tem os meus rabiscos, as minhas anotações aqui. É importante ter uma Bíblia, viu, irmão? É um bom motivo pra gente falar disso. É bom ter uma Bíblia boa, uma Bíblia grande, com letras de fácil leitura, né? Uma Bíblia que tem uma capa assim resistente para você poder levar para cima e para baixo. E você vai se adaptando, né, a essa Bíblia e ela vai, sem dúvida, fazer diferença, né? Glória a Jesus. Então vamos ler, irmãos, verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha, como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então, o que dá para entender é que o apóstolo Paulo, aonde ele ia, ele falava dos romanos, da igreja de Roma. Ele falava dos irmãos, falava da fé deles. Irmãos, se vocês pararem para pensar, Roma era uma potência mundial. Eles invadiram tudo quanto era território. Eles dominaram muitas nações. O Império Romano foi terrível nessa época. Eles eram extremamente poderosos. Imagina só um lugar de idolatria, de paganismo, um lugar onde tinha também muito judaísmo, né? Os judeus também migraram para lá, tinha muito judaísmo lá. Nasce ali uma igreja, um grupo de irmãos que servem a Cristo. Então o apóstolo Paulo fazia menção deles, dava testemunho deles, falava deles. Mas dá para entender pela carta que o apóstolo Paulo mesmo não conseguia ir lá. Estava sendo impedido de ir conhecer os irmãos pessoalmente, viver ali um período com os irmãos, né? Verso 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Então imagina, pela escrita aqui do apóstolo Paulo, a gente consegue observar que ele era uma pessoa tão benquista que vários lugares, ele falou aqui, as pessoas que ele era devedor. Então ele quis dizer assim, olha, eu não estou em dívida só com vocês. Não são só vocês que não viram minha face, que ainda não tiveram comunhão comigo. Eu estou devendo para tanta gente fazer uma visita. Né? Então, ele conhecia muitas igrejas, através provavelmente de comunicação entre os irmãos, cartas. Pode ser que em um momento ou outro, um dos irmãos de outra igreja encontrou com ele em algum lugar. Então ele tinha essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade de retribuir o amor que ele recebia dos irmãos, porque os irmãos consideravam ele um santo, um homem de Deus, um homem que tinha o poder do evangelho, a pregação, a sabedoria que vem do alto, né? E ele está dizendo, ele está se desculpando, é como se ele estivesse dizendo para os irmãos: olha, eu considero muito vocês, vocês são importantes para mim, mas eu estou sendo impedido, eu não consigo ir aí. Eu estou tentando ir, mas eu não consigo, né? Então, vocês não são únicos. Ele está dizendo isso, né? E aí ele fala no verso 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E aí, irmãos, os irmãos percebem aqui que com todo o impedimento, com toda a dificuldade, com todos os embaraços que impediam ele de ir e vir para onde ele queria, isso não era motivo dele se envergonhar. Ele não se achava fraco, ele não achava a palavra do evangelho fraca e nem acreditava que a igreja era uma derrotada por causa disso, né? Mas pelo contrário, ele diz que o evangelho não é motivo de vergonha, mas pelo contrário, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê através do evangelho, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, por aqui a gente já observa um pouco do entendimento do apóstolo Paulo, né?
levar para os irmãos, primeiro, né, uma palavra de amor, dizendo o quanto é importante a comunhão entre os irmãos, a vontade que ele tinha de estar ali com eles. Quando ele fala de comunicar dons, irmãos, é certo que todo lugar que o apóstolo Paulo ia, ele corrigia a fé dos irmãos. Os irmãos creram no Senhor Jesus, mas era uma coisa. Imagina só que nos dias de hoje, né? A gente consegue transmitir uma mensagem via internet para o mundo inteiro. Naquela época, eles escreviam cartas. A maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Então, imagina que a fé desses irmãos era uma fé, muitas vezes, muito simples. Pouca coisa que eles tinham de acesso ao Evangelho. Né? E os irmãos percebem em toda a leitura de Romanos que o apóstolo Paulo faz questão de levar para a igreja de Roma o entendimento de que a lei dada lá no Velho Testamento, através de Moisés, foi por Cristo abolida. Ele vem falando das obras da lei, das obras da fé. Vem falando da causa da lei, por que a lei veio e o que ela causou no homem, o prejuízo que foi, e vem falando da libertação da lei, da libertação do pecado, da transformação e regeneração pelo evangelho, da vida em Cristo pela fé e não pelas obras. Então os irmãos percebem que, apesar dele não ter ido pessoalmente lá, ele escreveu uma carta muito, muito, muito poderosa, que traz muito entendimento. A gente percebe na leitura que ele falou com romanos, sim, mas ele falou com muito judeu também que estava dentro dessa igreja. Muitos ali eram judaizantes. Então ele falou muito, bateu firme nessa questão da lei e da vida pela fé, para que eles tivessem um, um entendimento de viver em Cristo e deixar o Velho Testamento. Né? Fica bem claro isso na leitura. Glória a Jesus. Mas aqui nesse ponto, para nós aqui, no dia de hoje, irmãos, eu quero que os irmãos entendam e foquem no que ele está falando sobre não se envergonhar. Né? Não se envergonhe do Evangelho. Eu não me envergonho. Então ele está falando, eu não me envergonho. Com todo o sofrimento, toda a dificuldade, eu não me envergonho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é? Em 2 de Timóteo, irmãos, vamos lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Então aqui o apóstolo Paulo está mandando uma carta para uma pessoa. Então olha que interessante, né? É sempre importante quando vocês lerem as cartas, vocês tentarem mais ou menos montar o cenário, não é? Então aqui é uma carta de Paulo a Timóteo. É uma orientação de Paulo a um presbítero, a um jovem presbítero. É como uma carta de alguém para o cooperador Vitor, por exemplo, que é um jovem cooperador do evangelho. Né? Você manda a carta, imagina ele à distância, quilômetros, em outro país, você vai e manda uma carta para exortar, né, animar ele, motivar, dar orientação para ele, dar para ele algumas ferramentas para ele poder trabalhar. Quando eu falo ferramenta, é conteúdo, né, conselho. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Mas olha o que ele diz, verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, ele também orava pelos romanos, ele também dava testemunho dos romanos, e aqui ele está falando, eu oro por você, Timóteo. Né? Faço menção de você, noite e dia. Verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de contentamento, né? De gozo é de contentamento, de alegria. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, olha o que ele diz: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então aqui, você percebe o apóstolo Paulo demonstrando amor por ele, demonstrando um vínculo até familiar com ele, dizendo, olha, conheço a tua avó, conheço a tua mãe, são servas de Deus, reais, verdadeiras, não, são mulheres de fé, e eu sei que a fé que tinha nelas também existe em você. Né? E aí, os irmãos percebem um poder de persuasão dele, um poder de convencimento, de falar para ele assim, Timóteo, ó,
Não desanima não, Timóteo. Levanta a cabeça. Quero ver você trabalhando. Eu quero ver você não com espírito de temor, mas de ousadia, não com medo. Eu não quero você com medo, né? Verso 7, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro. Então, imagina que um jovem, ele tem, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui entre nós, né, para ficar mais fácil. O Lucas ou o Bernardo, por exemplo, né, os meninos da igreja. Eles olham o pastor Silvio, eles olham o cooperador Vitor tocando violão, o cooperador Denis, né? Então, na cabeça deles, é um exemplo para eles. Agora imagina o pastor Silvio preso numa cadeia. Passam lá no Jardim Briquet lá e levam arrastado ele para uma cadeia. E a gente acaba vivendo, às vezes, as escondidas, com uma perseguição. Como que ficaria a cabeça daquelas crianças, daqueles jovens, que tinham o ministério como um exemplo? Ficam muitas vezes abalados, né? Então, quer dizer, aquele irmão que para mim era um motivo de fortaleza, um motivo de liderança, um exemplo de liderança, agora ele está preso. Eu vi ele apanhar, eu vi ele ser açoitado, eu vi ele ser humilhado. Imagina como que ficaria a cabeça, né? Então, muitas vezes, ser cristão, para alguns, pode ser motivo de vergonha. Você viver em um lugar onde você é uma minoria, você viver em um lugar onde você muitas vezes é tratado como um herege, essa região aqui mesmo, né? Então, muitas vezes, a vida e os conselhos de Satanás, né, podem querer vir convencer você de que é uma vergonha viver o evangelho. E não é verdade. Não é verdade. Então o apóstolo Paulo está falando, eu sou prisioneiro, eu estou na prisão agora. Estou escrevendo para você, mas não se envergonha disso. Não se envergonha porque o Senhor Jesus Cristo apanhou, foi humilhado e morto pelos pecadores, né? Então, os irmãos percebem que ele também tem essa atitude com Timóteo de exortar, de animar, de levantar a cabeça dele. E a palavra faz isso com a gente hoje. Levanta a cabeça, né? Levanta a cabeça. Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida de Cristo, o evangelho de Jesus. A nossa vida, a nossa pregação, aquilo que nós cremos é o que o Senhor Jesus mandou. É a palavra que ele ensinou. É a palavra do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa palavra que nós vivemos e que nós pregamos. Então, nós não temos que nos envergonhar, pelo contrário, né? Temos que ter muita alegria em servir a Cristo. Vamos no capítulo 2, vamos pular um pedacinho aqui, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Ou seja, está dando autoridade para ele fazer presbíteros, formar presbíteros conforme a palavra que ele aprendeu. Né? Tu, pois, verso 3, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que era descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. E por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é essa, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então os irmãos veem que na prisão, ele está ensinando Timóteo a trabalhar pelo evangelho, a pôr em prática o que ele aprendeu e dizendo para ele assim: você vai padecer, você vai sofrer, porque eu estou sofrendo. Né? Eu estou sofrendo. Glória a Jesus. E ele diz uma coisa importante, né? Quer ver, ó? Versos 5 e 6, ó. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar
dos frutos. Então ele está dizendo o quê? Esperança. Está falando para ele, você vai trabalhar, Timóteo, por algo grandioso, de grande valor. Então lute legitimamente, batalhe com vontade pela verdade, porque o galardão virá sobre a sua vida. Você vai ser recompensado pela graça de Deus, pelo galardão que vem de Deus, né? Então, também isso é importante para nós. Então você se esforça para viver uma vida em Cristo, você batalha pela igreja, pelo testemunho, para ser útil para a igreja, você batalha para ser mais um, né, junto, motivando um ao outro, animando um ao outro, aconselhando, ajudando da forma como você pode, sustentando a igreja da forma como você pode, isso não é em vão, né? Não é em vão. Deus vai te recompensar com o galardão, é o que a palavra ensina, né? Existe o galardão. Além da salvação, existe o galardão. Como que é isso, irmão Denis? Não sei. Eu não sei, mas está escrito, né? Como que vai ser isso? Eu não sei. Mas a palavra diz que haverá um galardão, um prêmio, né? Glória a Jesus. Então, ele não coloca aqui uma outra possibilidade. Ele diz, palavra fiel é esta, verso 11, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Tá vendo? Então, é uma coisa certa. O padecimento, o sofrimento que a gente vive no dia a dia, para permanecer na fé, guardando com sinceridade a palavra de Jesus, é uma realidade. É uma promessa até de Jesus que isso aconteceria, né? Mas o cristão ele não deve olhar para isso. Pelo contrário, nós temos que observar as perseguições, as lutas com olhos espirituais e perceber que nós estamos vivendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que viveríamos. São evidências de que você está no caminho de Cristo. São evidências de que a palavra do Evangelho e a sua vida estão em harmonia, né? Glória a Jesus. Vamos terminar lá em Atos, irmãos, capítulo 5. Então os apóstolos, eles fizeram, capítulo 5, verso 26. Então, no início da vida dos apóstolos, sem Cristo presencialmente ali em carne, né? Quando o Senhor Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo, houve uma transformação na vida dos discípulos. De homens medrosos, de homens incrédulos, não é? De homens escondidos, tímidos, eles passaram a ser homens fervorosos, homens de valor, de confiança, homens de coragem, né? Homens que eram usados por Deus, pelo Espírito Santo, para operar a palavra do Evangelho, se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus disse que aconteceria, que eles seriam cheios, que o Espírito Santo seria dado, que o Pai e o Filho viriam a ele, habitariam em nós, né? Então, eles operavam maravilhas, eles falavam em línguas de outras nações, eles curavam enfermos. E isso que aconteceu, gerou perseguição. Então, já, logo no início da carreira deles, eles já foram presos. E a gente vai ler uma das prisões aqui, ó. Verso 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados. Achou? Verso 26. É o 5:26, tá? Ó, vou ler de novo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentavam ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Mas com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que o obedecem. E ouvindo eles isso, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém,
E a este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento. Levou-se muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podemos desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram? Os irmãos entenderam o que os irmãos leram? Então eles foram levados a um julgamento, a um conselho, e fizeram ali algumas perguntas e deram algumas ordens. E Pedro falou assim: negativo. Mais importa obedecer a Deus, porque quem me mandou pregar o evangelho e o sangue de Jesus, que vocês não querem receber sobre vocês, que vocês não se arrependem, foi Jesus que me mandou. Foi Deus que me mandou pregar o evangelho. Então os irmãos percebem a ousadia de Pedro? Então Pedro, o que ele faz? Mais importa, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Né? Eles ficaram enfurecidos. Agora nós vamos matar eles. Não, vamos matar eles agora. E aí, esse homem, Gamaliel, e a teologia diz que Gamaliel era mestre de Paulo, né? Quando Paulo era judeu, era fariseu, está escrito, né? Que ele vivia aos pés de Gamaliel. Ele era como se fosse um discípulo de Gamaliel, né? Então Gamaliel, ele toma a frente e ele era um homem respeitado. Ó, lembra de fulano? Então, aquele fulano lá, ele disse que era alguma coisa, que era profeta, que era isso, que era aquilo. Mas o que deu? Esse homem morreu, os discípulos dele, que era mais de 400, foi cada um pro seu lado. Cadê a pregação dele? Cadê a seita dele? Desapareceu, nem existe mais. E o outro fulano? Foi do mesmo jeito. Então, olha, se essa obra é de Deus, ela vai permanecer. Mas se não é de Deus, ela vai se desfazer. Por quê? Porque o que é de Deus permanece. Né? Então veja que houve sabedoria da parte dele. De alguma maneira, e talvez, não está escrito, mas a gente pode imaginar que talvez esse homem também tivesse já ouvido o evangelho e já tivesse percebido já que ali era a palavra de Deus, né? A obra de Deus em Jesus Cristo, que se cumpriu, né? As profecias que se cumpriram em Cristo. Mas o que eles fizeram? Açoitaram os discípulos de Jesus. O que é açoitar, irmão? É bater de chicote. Eles apanharam de chicote. E o que acontece na sequência? Vamos ler o 40, ó. Concordaram com ele. E, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, irmãos, eles apanharam de chicote. Quando eles saíram de lá, eles ficaram felizes. Você viu só o que aconteceu? Você viu só que a gente está apanhando pelo nome de Jesus? Que a gente está sendo perseguido? Está vendo só que Deus nos libertou? Você viu só? Isso por certo. Lembra quando o Senhor Jesus disse que vocês não deveriam ficar preocupados quando levassem vocês diante de poderosos a julgamento? Que Deus falaria na nossa boca? Deus falou na nossa boca. Não é? Se cumpriu. Tá vendo só? Nós estamos apanhando aqui, mas é pelo nome de Jesus. E a palavra se cumpre. Então, o olhar deles não era eu estou apanhando, eu estou sendo injustiçado. Não é, olha só o tanto que eu faço e o que eu tenho. Olha só o sofrimento e o padecimento dos meus irmãos. Olha só a dificuldade que a gente vive. Não, ele não olha para a dificuldade, ele olha para a promessa. O cristão, ele olha com os olhos de Cristo. Então, nós temos que olhar para a nossa igreja, nós temos que olhar para a nossa vida, nós temos que olhar para aquilo que temos aprendido com os olhares de cristãos, com olhos de cristãos. Lembrando da palavra, lembrando das promessas, porque é assim que nós venceremos, né? Então, se a gente ficar sempre com preguiça, com cansaço, olhando sempre com maus olhos a dificuldade, né? Isso não é bom. Não é essa a atitude, não é esse o pensamento do cristão, né?
Mas pelo contrário, né? Estamos padecendo, estamos sofrendo, mas estamos permanecendo até o dia de hoje. Essa obra não se desfez e essa obra ela vai perseverar até o fim. A palavra do Evangelho, né? Essa obra é a obra de Cristo, a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, em nome de Jesus. Tem pedido de oração?